Olá pessoal, estamos começando agora mais uma edição do Bloco de Notas, hoje que é segunda-feira, 12 de maio de 2025, agora são 17 horas e 18 minutos em Brasília, você está aqui no canal do Correio Brasiliense e vamos falar dos principais destaques de hoje. Vamos começar falando do acordo que foi fechado entre China e Estados Unidos. Olha, o acordo foi anunciado logo de manhã e a gente vai começar a falar aqui já da repercussão, né, evidentemente. A repercussão, o mercado global, ele entrou, ele respirou aliviado o dia inteiro por conta das negociações que foram fechadas, do acordo que foi fechado no fim de semana entre Pequim e Washington. De acordo com o comunicado que foi divulgado hoje, no início da manhã, os Estados Unidos eles vão reduzir de 145% para 30% todas as tarifas para os produtos chineses. E a China, por sua vez, baixou de 125% para 10%, referente a todos os produtos e serviços produzidos pela economia norte-americana. Essa trégua ela está marcada para acontecer a partir do dia 14, mas não há mais detalhes de como é que funcionará isso, né? Mas isso já foi um sinal bastante importante, porque afinal de contas estamos falando das duas principais economias do mundo e que isso cria um clima de distensionamento em toda o comércio e as relações comerciais entre os países. É importante a gente falar que isso também, tem muitos analistas também avaliando qual é o impacto disso para a política do governo Trump, né? Tem várias correntes diferentes, tem gente que se pergunta se, por exemplo, o presidente Trump saiu ganhando, né? Porque, afinal de contas, desde que ele deu início ao mandato dele na Casa Branca, ele resolveu dar uma guinada, digamos assim, na política comercial dos Estados Unidos, estabelecendo novas condições de negociação. Houve choques muito sérios, muito graves, preocupantes, e muita gente estava indefinida, muito cautelosa, sem saber como é que isso ia se desenrolar. A questão aí é que o que se fala também em relação a essa estratégia do Trump é isso: você endurece, você estabelece uma medida rígida, protecionista para os seus produtos, exatamente para você forçar uma negociação e aí sim, com todos sentados à mesa, começa a haver um diálogo. De certa forma, a gente pode dizer que essa estratégia teve algum resultado, porque, por exemplo, na semana passada, os Estados Unidos fecharam um acordo bilateral com o Reino Unido. Quer dizer, isso e os Estados Unidos também já sinalizaram, há uma possibilidade também de se rever os acordos comerciais entre Estados Unidos e União Europeia. E nesse fim de semana, sim, a partir de hoje, digamos assim, foi o primeiro dia útil, né, na economia mundial. Hoje a gente está vendo aí uma grande repercussão quanto a esse acordo entre Estados Unidos e China. Vamos ver os próximos desdobramentos para acompanhar se isso vai se estabelecer, vai se consolidar ou se vão surgir novas surpresas. O que dá para dizer é que hoje o mercado, como eu disse, estava eufórico. A maioria das bolsas pelo mundo tiveram uma alta expressiva. Por exemplo, a bolsa de Dow Jones em Nova York teve uma alta de mais de 2%, assim como a bolsa em Hong Kong também. Aqui no Brasil, eu estava pegando os dados aqui agora, o Ibovespa ele encerrou agora há pouco, às 17 horas, com uma alta de 0,1%, e o dólar também em alta, ele fechou cotado a R$ 5,68, R$ 5,68, com uma alta de 0,5%. Então vocês estão vendo aí uma segunda-feira otimista que já em repercussão a esse acordo de Estados Unidos e China. É interessante observar também como é que o Brasil, afinal de contas, isso vai beneficiar o Brasil? De uma maneira geral, sim, porque isso, como eu falei, distensiona o ambiente econômico e abre mais possibilidades para novas conversas entre os atores. Como vocês sabem, o presidente Lula está em viagem oficial, ele está na China, e ele disse, digamos assim, ele confirmou, bateu novamente numa tecla que ele vem batendo já há vários meses, nesse conflito, digamos assim, comercial, que agora está aparecendo um respiro. O presidente Lula disse que as relações entre Brasil e China estão muito sólidas, estão cada vez mais estreitas, e ele disse que é inclusive uma relação que será indestrutível.
Vocês sabem que a China é um dos parceiros mais importantes, comerciais mais importantes do Brasil, e há gestos muito concretos também, não há apenas palavras, mas existem gestos concretos para que essa relação entre os dois países fique mais sólida. Hoje, segunda-feira, empresas chinesas anunciaram um investimento de 27 bilhões de reais em negócios aqui no Brasil. Tem dois negócios que é importante a gente destacar aqui. Um deles é para a produção de combustível sustentável para a aviação, que é conhecido pelo SAF. Né? Só para esse investimento serão direcionados aproximadamente 1 bilhão de dólares. Isso dá aproximadamente aí 5,6 bilhões de reais. Isso é para produção de combustível sustentável para a aviação, que é conhecido como SAF. Isso é um projeto muito importante, porque vocês sabem que isso tem impacto direto no transporte, na logística, para um setor que está numa situação delicada, é sempre uma situação delicada, que é o setor de aviação, e o Brasil, com esses investimentos, o Brasil desponta como um dos grandes players aí, exatamente para oferecer uma alternativa sustentável, com energia limpa para o combustível de aviação. Então, isso está se despontando como uma grande oportunidade de negócios com impacto forte na infraestrutura brasileira. Quer dizer, o Brasil, como vocês sabem, o Brasil ele tem uma posição muito boa, muito favorável em relação a energias renováveis e que com esse aporte é possível sim que o Brasil avance mais nesse sentido. Um outro ponto que é importante destacar em relação aos investimentos é para a produção de carros híbridos. Tem montadoras chinesas que já anunciaram também investimentos na faixa de 1 bilhão de dólares para a produção de carros híbridos em Goiás, aqui do lado. Em Goiás e também para a criação de um centro de pesquisa no Nordeste. Tudo isso que eu estou falando foi anunciado hoje. Quer dizer, então vocês viram aí o posicionamento do presidente Lula, reforçando essa proximidade entre o Brasil e a China. Ao mesmo tempo, ele criticou mais uma vez o tarifaço do Trump, inclusive tem uma leitura política interessante para se fazer aí, e esses anúncios que foram colocados, que foram feitos hoje, por parte de empresas chinesas. Então, vocês estão vendo aí que a segunda-feira ela começou muito forte, com um dinamismo muito forte aí na economia. É importante a gente deixar isso destacado aqui no bloco de notas. O que eu queria comentar em relação ao Lula, falando de Trump, é que o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, ele fez um contraponto, né? Ele fez um contraponto em relação a esse fato, essas críticas que o presidente Lula tem feito. Ele diz, olha, o presidente Lula, ele está na China, mas eu estava nos Estados Unidos, conversando com investidores americanos, com autoridades do comércio do governo norte-americano. Então, quer dizer, o Brasil, o Fernando Haddad, ele entende que o Brasil ele não tem apenas um interlocutor, né? Ele entende que o Brasil precisa conversar com todo mundo. Quer dizer, então essa é uma estratégia não há porquê. O próprio presidente Lula já havia colocado isso. É porque em determinados momentos, né, o presidente, o ministro, ele precisa tomar um posicionamento mais firme, e aí isso chama a atenção. Mas o próprio Lula já tinha dito isso, que o Brasil ele conversa com todo mundo, ele não tem por que conversar apenas com um parceiro comercial. O Fernando Haddad, o ministro da Fazenda, foi um pouco nessa linha hoje, fez um contraponto aí ao que o presidente Lula disse em Pequim. Ok? Então esse aí é um destaque de hoje do nosso bloco de notas. A gente vai falar de outros assuntos agora. Gente, é o seguinte, vamos falar também de um outro caso que chamou a atenção em Brasília nas últimas semanas e que teve um desdobramento hoje. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ele suspendeu o passaporte diplomático do ex-presidente Fernando Collor, que está preso. O ministro do Supremo, ele já havia pedido essa suspensão na semana passada, mas ele havia encaminhado o ofício com a ordem para a Polícia Federal. Só que, como a gente está falando de um passaporte diplomático, quem emite esse documento não é a Polícia Federal, é o Ministério das Relações Exteriores. Então, o ministro Alexandre de Moraes, ele encaminhou essa ordem para o Itamaraty e que imediatamente, claro, ela foi cumprida. Então, o ex-presidente Collor, ele teve o passaporte diplomático suspenso. É importante a gente deixar registrado aqui que o presidente Collor ele está cumprindo prisão domiciliar por questões humanitárias, né? A defesa, os advogados de defesa
do ex-presidente alegaram motivos de saúde e o ministro Alexandre de Moraes, ele entendeu que o pedido era procedente. Então, ele autorizou isso em 1º de maio. É importante a gente lembrar que no dia 25 de abril, o Supremo Tribunal Federal decretou a prisão do ex-presidente Collor. No dia 25, ele chegou a ser encaminhado para uma unidade prisional em Alagoas, ficou alguns dias, mas logo em seguida ele teve o direito de prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. O ex-presidente Collor, ele foi condenado a 8 anos de prisão por conta de crimes que foram identificados, revelados pela Operação Lava Jato, a partir de 2015. Então, fica aí registrado, temos mais um desdobramento, o ministro Alexandre de Moraes suspendendo o passaporte diplomático do ex-presidente Collor. Naturalmente, o Collor ele está impedido de deixar o país. E, finalmente, vamos encerrando aqui a nossa edição do Bloco de Notas falando de um assunto que está na boca de todo mundo. Segunda-feira é dia de falar de futebol, né? Você sabe muito bem, mas hoje não tem jeito. Quer dizer, o Brasil está numa enorme expectativa e numa grande esperança e surpresa até com o anúncio que foi feito hoje pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Reginaldo Rodrigues, anunciando a contratação do italiano Carlo Ancelotti para o comando da seleção brasileira. Há uma grande, é o 5º estrangeiro que vai comandar uma seleção brasileira, não é o primeiro, muita gente achava que era o primeiro, né? Talvez a gente pode dizer que é da era recente, digamos assim, do futebol brasileiro, desde que depois da era Pelé, né? Depois que o Brasil foi tricampeão em 70 com o Pelé, quer dizer, não se tinha notícia de um técnico estrangeiro, né? Comandando o principal time do Brasil. Os outros estrangeiros que comandaram a seleção foi na década de 40 e de 50 e 60 até, mas até depois dos anos 70 só eram técnicos brasileiros. Havia inclusive uma resistência, pesquisas de opinião feitas nos últimos meses indicavam que os brasileiros tinham uma certa resistência quanto a técnicos estrangeiros. Isso foi mudando, né? Hoje é comum no futebol, nos campeonatos nacionais, você ter vários técnicos estrangeiros, inclusive um que chegou a ser cotado para dirigir a seleção, que era o Jorge português, Jorge Jesus, ele foi técnico do Flamengo. No caso do Ancelotti, o anúncio de hoje, ele termina, digamos assim, é um capítulo importante de uma novela que já vem se desdobrando aí há várias semanas. O Carlo Ancelotti, até por razões contratuais, ele vinha mantendo uma posição muito discreta, ele tem um contrato com o Real Madrid, ele ainda é o técnico do Real Madrid e que, portanto, ele não poderia ficar dando muitas declarações sobre as negociações. O próprio CBF também, ela vinha mantendo digamos assim, um low profile, né? Estava bem discreto nas negociações, mas inevitavelmente havia muita curiosidade, havia muita especulação em torno do acordo. Chegou-se até a dizer que Ancelotti, na semana passada, nós demos aqui no Bloco de Notas, a imprensa espanhola estava dizendo que Ancelotti não iria para a seleção brasileira. Pois bem, hoje a CBF, o presidente da CBF, anunciou que o Ancelotti vem. A grande questão aí que se coloca é o que o Ancelotti vai conseguir fazer com a seleção brasileira. Não há a menor dúvida que o currículo dele, ele tem de sobra um currículo que justifica assumir o comando de um time como a seleção brasileira. É um vencedor, ele sabe como montar um time para ganhar competições. Então, quando você junta, né, um super técnico com um time brasileiro e a gente sabe que o time brasileiro tem as suas crises e tal, mas você não pode negar a qualidade dos jogadores brasileiros, né? Que são de fato, independentemente do período, sempre haverá jogadores brasileiros entre os melhores do mundo ou entre os melhores times do mundo. Então é interessante você observar. A questão aí são os outros fatores, né? Primeiro, a questão do tempo, né? O Ancelotti, ele vai anunciar a primeira convocação dele no dia 26 de maio, já para as eliminatórias da Copa do Mundo. O Brasil está numa posição relativamente confortável, 4º lugar nas eliminatórias, mas a questão não é nem essa, quer dizer, a questão não é o Brasil se classificar para o Mundial, a questão é o Brasil
entrar em campo com autoridade, para se mostrar sempre como um dos pesos pesados aí para ganhar um título. É importante que o futebol brasileiro se reabilite para mostrar que a seleção brasileira ainda é sim um time que tem todas as condições de ganhar um título expressivo, né? Não só a seleção, como os jogadores brasileiros. Então, nesse sentido, é interessante você observar a chegada, a vinda do Ancelotti. Será que ele vai ser capaz de fazer isso? O outro ponto é saber se o Ancelotti vai conseguir se adaptar, digamos assim, à realidade do futebol brasileiro. E aí, quando a gente fala da realidade, não só a questão da convocação dos jogadores e tal, mas da própria organização do futebol brasileiro, né? Quer dizer, o Ancelotti está acostumado com um padrão europeu. Ele fez toda a carreira dele no futebol da Europa. E resta saber se ele vai ter condições de fazer um trabalho, né, aqui ele se propõe fazer, aqui no futebol brasileiro. Vocês sabem que a CBF, existem muitas críticas em relação à gestão da CBF, existem investigações até sobre a eleição do novo presidente, do reeleito, né, do presidente da CBF. Então, assim, o que se coloca é se o Ancelotti terá condições de trabalhar nesse contexto. E a questão do tempo, né? Falta pouco mais de um ano para a Copa do Mundo. É evidente que o Ancelotti ele tem todas as condições de reunir um time competitivo, né? Mas a gente não estamos falando de um campeonato longo, como são os campeonatos nacionais, que você tem lá os times jogando por 8 meses. Estamos falando de uma competição muito específica, que é uma Copa do Mundo, né? Que são 8 jogos ali, em que você tem que mostrar resultado e a partir do quarto jogo não pode perder, perdeu, está fora. Então, assim, é uma preparação muito específica, tem que ter um entendimento muito preciso da capacidade do time e, inclusive, da capacidade mental, quer dizer, no sentido da concentração, quer dizer, de como o time brasileiro tem condições de superar momentos difíceis como esse que estão acontecendo. O Ancelotti tem tudo, evidentemente, para fazer um bom trabalho. Vamos torcer. O presidente da CBF, ele agradeceu, inclusive, a paciência do torcedor brasileiro por ter aguardado tanto tempo. Lembrando que a seleção brasileira está há mais de 40 dias sem técnico. O presidente da CBF agradeceu a paciência do torcedor. Resta saber se o torcedor vai ter paciência com o que virá daqui para frente. Ok? Gente, com isso a edição do Bloco de Notas fica por aqui. Agradeço a sua atenção. A gente volta amanhã a partir das 17 horas no canal do Correio Brasiliense. Até lá. Tchau.